Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Olá a todos, nós vamos fazer o estudo do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Neste capítulo estão os seguintes itens: ressurreição e reencarnação, laços de famílias fortalecido pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência, instruções dos espíritos, limite da encarnação, necessidade da encarnação, a encarnação é um castigo? Então, esses são os itens contidos no capítulo e nós ficamos a cargo de falar sobre ressurreição e reencarnação. E os itens 3, 4 e 6. Vamos fazer a leitura, do item 3. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. E assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículo de 10 a 13, e em Marcos, capítulo 9, versículo 11, 12 e 13. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão a maneira pela qual esse fato poderia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo, quando os elementos desse corpo estão, desde há muito tempo, dispersos e absorvidos. A reencarnação é um retorno da alma à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, o que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia sim se aplicar, por exemplo, a Lázaro, mas não a Elias e nem aos outros profetas. Se, pois, segundo a sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o mesmo corpo, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João poderia, pois, ser Elias reencarnado. Então, o que é que a gente pode tirar dessa leitura? Quando Cristo fala, Elias já veio e o trataram como os aprouve, a gente percebe claramente que os apóstolos já fazem essa conexão. Eles dizem, ele está falando de João Batista, como se isso já fosse uma coisa corriqueira. Então, por essa leitura e pela naturalidade com que os apóstolos recebem essa informação, a gente já entende aí que era algo comum, era um pensamento comum, um pensamento coletivo de que os judeus aceitavam e acreditavam na questão da reencarnação. Só que eles não tinham uma noção completa, como, por exemplo, nós temos hoje, porque o nosso conhecimento a respeito de ciência é muito mais evoluído hoje. Então, a gente sabe que ressurgir, ressuscitar, é uma coisa que é de algum corpo que existe, que é tanto que na ciência médica a gente fala, a gente está fazendo um procedimento de ressuscitação. Por exemplo, quando a pessoa tem uma parada cardíaca, você vai ali fazer os procedimentos, a pessoa tem um afogamento, ela está numa quase morte, ali com o coração em parada cardíaca, ou com o pulmão em parada respiratória, e o que é que acontece?
é feito um procedimento de ressuscitação. Por quê? Porque é aquele mesmo corpo que vai voltar à vida ou não, com aquele procedimento de ressuscitação. Então, quando os médicos vão fazer um procedimento desse, eles dizem logo, olha, a gente fez a ressuscitação e deu tudo certo, a pessoa voltou. Voltou como? Ao mesmo corpo, aquela vida que vai dar continuidade. Ou então, a gente fez todos os procedimentos de ressuscitação e não deu certo, a pessoa faleceu, desencarnou, né? Então, a ressuscitação é isso, é a volta do mesmo corpo. Não é possível um corpo, depois que você enterra, depois que ele passa pelo processo de desintegração, de decomposição, cientificamente falando, esse corpo juntar ali todas as... Até porque as nossas células, elas servem de alimento para a terra, alimento para os micro-organismos. Então, não tem como a gente pegar aquele micro-organismo e retirar aquela microcélula para recompor aquele mesmo corpo. Cientificamente, isso é inalcançável. Mas, se a gente parar para pensar que existe uma essência espiritual e que essa essência espiritual, ela permanece após a morte, que é a nossa individualidade espiritual, ela pode muito bem, sim, habitar um outro corpo para viver novas experiências. E é nisso que a doutrina espírita acredita e é nisso que se baseia os outros princípios da doutrina espírita. É óbvio que a gente não pode passar por uma experiência em uma única vida e adquirir todos os atributos espirituais da perfeição. Então, depende da reencarnação, ou seja, das experiências reencarnatórias, que a gente possa seguir caminhando evolutivamente. Restabelecer laços, da mesma forma, quando a gente reencarna, muito provavelmente aquelas pessoas que estão ali no nosso convívio familiar, no nosso convívio pessoal, elas são pessoas que estão novamente numa experiência com a gente para restabelecer laços e fortificar conexões, ou até mesmo vivenciar histórias de perdão e de recomeço. Então, a grande maioria dos princípios, a evolução dos mundos, a passagem de um mundo primitivo para um mundo regenerador, para um mundo regenerado, para um mundo de provas e expiações, tudo isso depende dos processos reencarnatórios. Então, a gente percebe que os princípios da doutrina espírita, eles são, a base inteira deles passa pela questão reencarnatória. Então, é muito tranquilo para a gente, enquanto espíritas, assumir essa questão da reencarnação, até porque, o que a gente percebe também? Que muitos desses espíritos que vivenciaram outras experiências, eles trazem experiências muito ricas. Então, não é mais algo a ser contestado pela doutrina espírita, mas, apesar disso, é um tema extremamente polêmico, porque muitas e muitas pessoas, a vida é uma só, vamos viver e é isso. E aí, a gente que está aqui do outro lado só pensa que a gente já tem uma informação privilegiada, a gente já tem um fundamento que nos faz pensar realmente que a reencarnação é uma experiência lógica, é uma experiência que realmente explica muita coisa que a unicidade de existência não explica. Então, as condições sociais, as condições pessoais, as condições de saúde, todas elas são muito explicadas pelas questões da reencarnação. Então, a diferença entre ressurreição e encarnação é bastante clara para nós. A ressurreição é trazer à volta o mesmo corpo, o que cientificamente não é possível com o passar do tempo. É óbvio que um procedimento médico é possível sim, mas do jeito que algumas outras religiões pregam, não é possível. Daqui a 100 anos, aquele corpo que está lá decomposto vai lá e no dia do juízo final vai acontecer aquilo. Cientificamente, não. Deus é a ciência, então a gente precisa seguir a ciência. A própria doutrina espírita nos alerta. É preciso que a gente siga a ciência. Se em algum momento a ciência provar que a doutrina espírita está errada, sigam a ciência, porque a ciência é a prova material ali da existência de Deus, se é que a gente pode falar assim, né? Nesse sentido figurativo, a questão da prova material da existência de Deus. Então, que a gente possa cada vez mais se apropriar desse conhecimento em nosso favor e não fazendo um desserviço à nossa encarnação. Na próxima encarnação eu faço, essa encarnação eu não tento mais não. Não, isso é um desserviço. A gente precisa tratar isso ao nosso favor. Como é tratar isso ao nosso favor? Entendendo que essa é mais uma experiência, que eu preciso me esforçar ainda mais para essa experiência, para que na próxima encarnação e nas próximas encarnações eu esteja ainda mais perto do meu objetivo. Então, que o Mestre Jesus nos abençoe, não só hoje, mas por todo sempre, que a gente aproveite a nossa reencarnação, a nossa atual encarnação, que a gente esteja sempre focado nisso, em crescer espiritualmente. Que assim seja e assim será.